Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. O podcast que trata seu cérebro como ele merece. Agora você descobriu quem é que fala isso, né? Hoje com vídeo, mais uma vez com vídeo, atendendo ao pedido de milhares e milhares e milhares de fãs do nosso podcast, nós estamos fazendo com vídeo. Você pediu e nós atendemos. E eu quero, antes de passar para o nosso programa de hoje, eu quero fazer aqui um agradecimento especial para a Igreja Adventista do Lago Sul, que está nos recebendo aqui, fazendo toda a produção aqui, na pessoa do produtor Jorge Rocha, né, que já faz também o programa, juntamente com o Verivelto Mioto, faz o programa Classe dos Professores, que você já acompanha lá no canal Adventistas Lago Sul, tá certo? E junto com o Jorge temos uma equipe aqui, temos o Pedro, temos a Denise, que é a diretora do programa de hoje, temos o Lucas também, que estava ajudando na produção do programa. Então, assim, olha, qualquer programa que a gente for fazer dá muito trabalho, dá muita, realmente é muita mão de obra. Então, nosso muito obrigado de coração aqui para toda a equipe da Igreja do Lago Sul, aqui a equipe de audiovisual, de mídia, né? E hoje eu quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje do nosso podcast. A gente tem o Agrinaldo. Eu já vou apresentar o Agrinaldo, que ele fez um currículo aqui, que eu vou levar acho que uns 15 minutos lendo o que ele escreveu aqui, de tão grande que é o currículo dele. Nada, bondade. Nós temos aqui Thiago Vicente, né, o nosso comentarista, host, apresentador do podcast também. Dá um oizinho pra gente aí. Pois é, estamos aí de volta, agora ao vivo e a cores, né? Não ao vivo, né? Mas pelo menos nós estamos aqui sendo vistos. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos escutam. Tem o pessoal aí da Angola, o pessoal aí de todo o Brasil. Que vocês possam aproveitar bastante aí a nossa conversa aqui, a nossa entrevista. Sensacional. E Ednardo Ferreira também. Ednardo, que sempre faz os podcasts aqui com a gente. Entrevistou Maria da Penha, entrevistou muita gente bacana aí também. Sempre traz excelentes insights aí para o nosso podcast. Bem, mais uma vez, obrigado para o pessoal do Lago Sul pela possibilidade de a gente estar aqui gravando em vídeo, nossa primeira experiência aqui, vamos ver como é que vai ser essa novidade para a gente, mas eu queria lembrar uma coisa sobre o programa de hoje, tá? Ciência e fé são dois campos da razão humana que investigam o que não dá para ver, tá? São dois campos da razão humana que investigam o que dá para ver. Maravilhoso, muito bom, nunca tinha pensado nesse insight aí. Mas vamos lá, vamos ao tema de hoje então, apresentando o nosso convidado, que é o Dr. Agrinaldo, né? Ele é bacharel licenciado em Química pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é mestre e doutor em Química na área de Físico-Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Um abraço a todos os nossos ouvintes de Pernambuco, tá bom? Tem muita gente de Pernambuco escutando nosso podcast. Os imortais. Aí, ó, os Pernambuco, imortais. imortal, imortal. Segunda bandeira, o hino. Legal, muito bom. Ele trabalha com vários temas, eu vou dar uma resumida aqui, tá, Agrinaldo? Você fez um pós-doutorado na Universidade da Flórida também, né, na área de Química Medicinal, e ele, enfim, trabalhou fortemente lá na criação do núcleo da Sociedade Criacionista lá em Maringá também, né? Sim. Você foi fundador ou sócio-fundador, Sim. alguma coisa assim também, né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, a gente descobriu aqui que ele é responsável por trazer muita gente bacana para a área do criacionismo, para a área né, enfim, da ciência e religião, aqui mais dentro da esfera adventista, né? Trabalha aí com, enfim, tem projetos com o CNPq e ele também é professor, né, do Instituto Federal aqui, né, de Planaltina, no campus Planaltina, né? Exato. Então, Agrinaldo, né, Ednardo, Thiago, olha, um prazer tremendo estar com vocês aqui hoje pessoalmente, né, que geralmente a gente grava aí remoto. E, Agrinaldo, você está recebendo, né? A gente está recebendo você a primeira vez, está estreando o podcast aí com a gente, então, sensacional, estou muito feliz de a gente poder estar junto aí hoje. Eu também estou feliz e surpreso, né? Porque eu não sabia que tinha essa estrutura aqui, né? Então, o pessoal da Igreja Adventista do Lago Sul realmente está de parabéns. Agradeço a confiança, né, da equipe que está aqui, né? Porque não sei se são corajosos, né? Estaram me trazendo nesse primeiro momento assim que está sendo visto, né? Então, eu sou muito privilegiado, né, por estar aqui. Então, sei que esse dia é um dia histórico e eu agradeço ao Alex, na pessoa e a equipe aqui na pessoa da Cevada com Plutônio, né? Eu achei uma combinação um pouco estranha, mas eu acho que está dando certo. Pelo menos no podcast eu estou vendo que está bacana. Legal, legal. Olha, é importante porque quando a gente agradece aqui a igreja, eu não posso deixar de agradecer o pastor Wesley, tá? O pastor Wesley Avelar. Pastor aí está escutando a gente, ele tem acompanhado nosso podcast, tem divulgado nosso podcast, ele é vamos chamar assim, fã, acho que é uma palavra forte, né? Mas ele é
ele é um apoiador do nosso projeto, né? Então, brigadão, pastor Wesley, tá, por estar acreditando, por entender a importância, né, de a gente estar falando de duas coisas hoje que são fundamentais, que a gente está falando para o público via internet, né, via mídias digitais, e também de a gente estar falando de outra coisa que é extremamente relevante para o século XXI, que são essas interfaces, né, de fé e ciência, e é justamente o tema de hoje, fé e ciência, né? E nós vamos trazer aqui a experiência do Dr. Agrinaldo, qual foi a carreira dele, como é que foi e tal, toda essa loucura que é você seguir na carreira acadêmica, principalmente no Brasil, né, os desafios e tal. Então, Agrinaldo, começa contando um pouquinho pra gente aí o que você faz, com o que você trabalha, e assim, numa linguagem que os mortais consigam entender, né? Que você vai falar coisa aqui que você pode estar falando em outra língua que eu não sei a diferença. É bondade. Você tá falando desse jeito, tô lembrando do outro podcast, né? Inteligência Limitada, né? Que eu lembro do Ebelin, né? Até queria parabenizar o Ebelin e esse pessoal que tem coragem de divulgar o criacionismo, o design inteligente, né? Num tempo assim muito longo, né? Que eles passaram mais de 9 horas. Não vai ser o caso de hoje, né, Alex? Não. Bem mais curto, bem mais curto. Então Nosso orçamento não dá para isso, não. Tá top, não, beleza. Então, eu sou natural do Paraná, né? E Mas fez doutorado em Pernambuco, né? Ou seja, está em Brasília agora, circulou o Brasil. Isso, doutorado em Pernambuco. E andei um pouquinho também pelo Rio de Janeiro, né? Mas, realmente, hoje eu estou aqui no Instituto Federal de Brasília, no campus Planaltina. Tá? É um campus maravilhoso. Quem estiver ouvindo aí o podcast está convidado a visitar. Inclusive, parece que os processos seletivos... Não sei quando vai estar passando assim, esse podcast, mas, enfim, fique atento ao site do Instituto Federal de Brasília, porque lá nós temos alguns cursos da área agrícola. Né? Então, nós temos o curso técnico agropecuária, para quem está ali no ensino médio, quer fazer, é bem bacana. Tem o subsequente, que é aquele caso para quem já tem um ensino médio e queira fazer, o pessoal da reitoria aí, do Instituto Federal, tô fazendo propaganda aqui, divulgação. Depois a gente vai cobrar o cachê aí. Tá? Exatamente. Então estamos aqui tentando divulgar lá para a gente poder agregar bons alunos, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast aqui está buscando coisa boa. Então nós temos coisa boa lá no nosso campus. Então nós temos o curso de Biologia, licenciatura em Biologia, e também nós temos o curso de Agronomia. Também tem o curso de Agroindústria, né? Então, o nosso campus é uma grande fazenda. É como se fosse... Como eu estou aqui falando com um público misto, eu sei que tem muitos adventistas assistindo, né? Então, a Igreja Adventista tem os institutos de ensino que são... É uma pegada assim mais rural e tal, aquela questão de filosofia de vida, de natureza, qualidade de vida. Isso, então lá a gente vai ter isso. Né? Tem residência, inclusive, para alguns estudantes que moram distante. Então, hoje eu estou lá no Instituto Federal de Planaltina, aqui em Brasília, né? Planaltina DF, dando aula de Química, né? Então, eu leciono a cadeira de Química tanto para o integrado, o ensino médio, que é o curso técnico, quanto para a licenciatura em Biologia, quanto para Agronomia. Então, eu estou dando aula lá e constitui um grupo de pesquisa com alguns colegas de lá e de outros estados também, né, chamado Grupo Transdisciplinar José de Castro. Né? Okay. Então, o nome José de Castro ele é bem... nós escolhemos o nome José de Castro por conta da história de Josué, e nós entendemos que Josué ele tinha uma pegada muito transdisciplinar, que é uma tendência agora. A gente está falando de educação 6.0, né? Já estamos falando de educação 6.0. O pessoal fala muito de 5.0, mas nós já estamos... José de Castro não era aquele que era tenor do Arautos do Rei no passado? Não esse José de Castro. O José de Castro que eu estou relatando era um médico. O José, não Josué, né? Não, Josué. José de Castro. Talvez o nome de José de Castro foi homenagem a esse Josué de Castro. Quem sabe, né? Porque esse Josué de Castro, ele era um médico, né? Ele descobriu a fome como um fenômeno social. E aí ele tentou, ao redor do mundo, né? Sim. Porque era conhecido também como cidadão do mundo, né? Tentar combater a fome. Então ele era muito respeitado, grande intelectual. E a maioria dos grupos de pesquisas que tratam, né, que tem esse nome José de Castro, são da área de geografia ou das ciências sociais. E lá com a química você faz alguma coisa para acabar com a fome lá no mundo, Essa é mais ou menos a ideia. A nossa proposta é tentar pensar de maneira transdisciplinar, que não é multidisciplinar, mas é você como não criar caixinhas para as áreas e deixar as áreas se misturarem.
Então... aqui a gente tem um podcast transdisciplinar, né? Porque aqui a gente se mete em todas as áreas possíveis. Perfeito, aqui, essa é a tendência. E tem que ser, porque você está vindo da química. Eu não entendo nada. Inclusive, eu tive 1 ano só de química no 2º grau, né? Que meu técnico era contabilidade. Então não tinha química. Então a minha química é muito básica. Depende. Mas aí você vem falar comigo, rapaz, eu sou obrigado a falar alguma coisa de química. Pois é, Alex, mas né? é que tá. Será que você não entende nada ou você foi treinado ou doutrinado, alguma coisa para pensar que não sabe nada? Porque quando você está fazendo um suco em casa... alguma coisa dos orbitais lá, do Pois é, mas você não cozinha em casa ou não sabe cozinhar? Rapaz, eu cozinho e eu sei que é um laboratório, e os meus cobaias são a minha família que experimenta o que eu faço lá. Exatamente. O ouvinte não viu a pizza que estava... Não é pizza, corrija por favor. Crostini. Coisa chique, crostini. Fermentação lenta, assado em forno a lenha, tá? Eu não vou falar o nome do lugar que eu comprei porque não pagou o cachê pra gente. Quem quiser patrocínio, vem nos patrocina, a gente fala o nome dele. Pois é, mas você vê, isso é química. Agora o que acontece? O pessoal só lembra de química quando é coisa ruim, né? Quando tem um câncer, quando tem... Né? Mas assim, a alimentação é química. Sem dúvida. Então, tem até eu gosto muito inclusive é gaúcho, um autor chamado Chassot, que ele fala, pra quem é útil o ensino de química? Né? Não querendo fugir muito tempo, mas eu gostei dessa puxada. Mas é legal porque você é químico, eu tenho que falar isso aí mesmo. Exatamente, porque acontece, a pegada, eu acho que da química, principalmente no século XXI, na verdade de todo tempo, acho que sempre foi tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Agora, às vezes a gente não consegue. No início era transformar chumbo em ouro, né? Era um objetivo bem menos nobre, né? Alquimia. Mas são os pais da química, os avós da química. Pois né? aí que tá. Entramos no outro tema que eu fico um pouco perturbado. Vai virar a noite falando disso, né? Bom, desculpa aqui, né? Se eu falei alguma coisa. Porque o pessoal costuma falar que o pai da química é Lavoisier. Mas aí o que acontece? Se você for imaginar, você lendo a Bíblia. O homem não cozinhava lá no passado, não fazia lentilha, você vê lá... Tinha inclusive um composto químico preciso que tinha que ser misturado, que era o incenso aromático que era oferecido e não podia ser copiado. Era o primeiro copyright da história da humanidade, era o incenso aromático que era oferecido no altar, no santuário hebraico, né, veterotestamentário, e não podia ser copiado porque ele era copyright. Lá, pois né? O pessoal acendia fogo, não acendia? Acendia. Então é que é química. Então, assim, eu fico um pouco assim, incomodado em falar em pai da química, né? Porque eu entendo que existe uma nomenclatura própria, existe um rigor, existe método. Mas, assim, a química, ela tá desde o começo da história. Né? Então, assim, eu não gosto, eu particularmente, Agrinaldo Júnior, não gosto, né, do termo pai da química por essa razão. E isso vale para as outras áreas. Porque isso é o pensamento crítico, que é tão pregado lá na LDB. Então, ou seja, eu já estou aqui pegando um pouquinho do meu lado educador, para falar dentro desse aspecto, né? Que é ver que, na verdade, a química está mais presente do que a gente imagina. Né? Então, assim, mas voltando à área do que foi a pergunta principal, não vou tentar devagar, vou tentar me concentrar para a gente poder manter o foco. É difícil, com tanto conhecimento, a gente não devagar, né? Então, assim, não vamos se cobrar muito se isso não acontecer também. Mas lá no nosso laboratório, a gente tenta fazer essas misturas. Então, a gente tenta misturar música com genética, né? Então a gente até estava pensando, por exemplo, por que não imaginar que uma síntese seja um análogo de uma composição? Porque ele geralmente começa com aminoácido, termina com outro, e aí no caso assim também é uma composição. Você tem algumas notas que são importantes no começo, também término da obra, né? Agora falando da sua área de estudos, né? Você estava comentando com a gente antes de começar o podcast que na sua área específica você falou assim que tem tipo meio que uma tradição de nobéis, né? O plural é nobéis, né? Porque é final com L, então é nobéis, né? Não é nobéis, é nobéis, né? Essa é uma curiosidade. Como é que é isso? O Nobel de Química desse ano, inclusive, foi na sua área de pesquisa, né? Isso é uma coisa até engraçada e curiosa, né? Porque eu tinha o meu orientador de mestrado, chamava-se Alfredo Mayal Simas, né? E o Simas, ele falava assim, Agrinaldo, você tem pedigree. Aí eu ficava assim, mas pedigree. Tanto é que depois, no final do mestrado, eu acabei mudando de orientador, fui trabalhar com outro professor muito importante, Roberto Lins, né? E aí ele falou assim, você não pode ir para qualquer novo orientador, você precisa ir para um orientador bom, porque você tem pedigree. Aí nessa brincadeira de pedigree tinha a árvore genealógica científica dele, né? Aí ele foi orientado, né, por alguém que foi orientado por Boltzmann. Uhum. E o Boltzmann
é o pai da termodinâmica estatística. Aí agora eu estou usando o termo pai por quê? Porque me interessa. Né? Favorável, então, né? Nesse momento muda os critérios aí, muda né? Os critérios, Você né? sabe que se fosse um projeto de pesquisa já é reprovável na hora, né? Depende de quem vai estar avaliando. Se ele gostar do Boltzmann, ele fala, pô, quando que legal. Quando você muda os critérios da pesquisa para te favorecer, já era, né? Então, Pois é, científico aí. Pois é, não, isso é verdade. A gente Não, tem tô que ser brincando, neutro. tô brincando, A gente tem né? que ser neutro. Tem que isso ser é- neutro, é. Tá certo, a gente tá com a comunidade séria, então a gente tem que... Né, Não, a gente respeitar tá os brincando, é critérios, só para respeitar pegar os no seu pé critérios. mesmo. Mas o Boltzmann, ele tá dentro da minha árvore científica. Aí eu descobri também que o Schrödinger, que é o... O gato pai- de Schrödinger, famoso aquele, Exato, né? É isso. ele também tá na minha O Schrödinger eu não conheço, mas o gato dele é mais famoso mais que o famoso Chaves. que ele, né? exatamente, pois é. Tem inclusive muita charge na internet, né, falando, tem muita piadinha, né, com essas meme. coisas da meme, né, da estrutura da matéria. E o Schrödinger também faz árvore, então eu descobri também que o Thomson, né, o Rutherford, o Bohr. Então quando eu vou lá para a sala de aula, né, ensinar, eu fico pensando, será que eu tenho alguma mania do Rutherford, alguma mania do Bohr? Por quê? Porque se um for orientando o outro, você acaba pegando um pouquinho do comportamento, né? Então, eu não sei, alguns alunos meus acham um pouco louco, porque quando eu chego na sala de aula eu fico falando de história, e quando eu fui ver, alguns desses antepassados acadêmicos meus também tinham essa mania, né? Eu gostei desse negócio de antepassado acadêmico. Você estava falando que eu descobri que eu tenho um antepassado, Alberto Guerreiro Ramos, que é um brasileiro muito famoso, inclusive na área de sociologia, que foi orientador de professores meus lá do mestrado. Olha só que coisa legal aí, né? Uma coisa que eu aprendi no podcast, né? Que eu não sabia. Dá para fazer essa árvore genealógica acadêmica. Dá, inclusive, tem para químico, né? Eu não sei se tem para as outras áreas, acho que talvez para físico. Tem um site chamado Academic Tree. Que legal, hein? E aí, no caso, ele já está sempre preenchido. Então, no meu caso, foi muito fácil. Porque como eu tenho essa linhagem, né, nobre, que eu posso dizer assim, então foi fácil encontrar meus antepassados ali. Eu só botei meu nome. Então, se você entrar hoje no Academic Tree, procurar meu nome, Agrinaldo, só tem eu... uma coisa interessante. Só tem eu de pesquisador, né, Agrinaldo, no mundo. Fica mais fácil. Eu procurei. Tanto é que tem alguns artigos meus, alguns trabalhos meus, que meus nomes estão errados propositalmente. Eu tenho uma situação bem parecida, mais um É? ponto que a gente tem em comum. Meu segundo nome também é exclusivo no mundo, só tem eu. Você pode procurar lá. Isso é uma grande vantagem. Eu não vou falar porque é um ID, né? Então eu vou manter em sigilo e segurança da informação. Já fica até uma dica, né? Se você aí está grávida e está escutando a gente, né? Escolha um nome diferente. Você não vai fazer igual o Elon Musk, né? Colocou o nome do filho lá, que era o nome do projeto do Blackbird lá dos anos 60, do Skunkworks, né? Que era A12, alguma coisa assim. Eu nem sei o nome dele, mas é um... Pô, eu nem sabia que Aí eu acho que é exagero, né? Eu acho que é exagero. Filho do Musk. Essas formações, né? Tinha um amigo meu que lembra, ele falava que era cultura inútil, né? Mas é tão rico essas culturas inúteis, né? Não, é isso aí. Mas assim, se você for ver, nós estamos falando do homem renascentista. Porque essa ideia, alguém já falou o seguinte, que o homem nasceu para ser um amante, para ser aviador, para ser explorador, para ser botânico, para ser cozinheiro, para ser filósofo. E a pessoa falou o seguinte, especialidade é coisa de inseto. Né? Vagalume que só sabe piscar, né? Aranha que só sabe fazer teia. Então essa ideia de pegar conhecimento e fechar em caixinha, ao longo eu acho que é uma coisa de 150 anos para cá. Historicamente, eu acho que tem a todos ver os com o método grandes homens... industrial. Dá um outro podcast isso aí, sabe? Isso, essa ideia eu sou químico, Porque eu daí tenho que entra fechar na minha minha aula área. na química. Entra na Gente, minha isso área, é uma administração é ideia, isso, é você isso é ideia compartilhar. recente. Desculpa, não, perdão. Isso é ideia recente. Então, por que eu falo do mais renascentista? Se você voltar até nos tempos bíblicos, ou até antes disso, a ideia de uma pessoa que só sabe fazer uma coisa é um idiota. Você veja Isaac Newton. Isaac Newton, já que a gente está falando dentro da área de fé e ciência, né? Isaac Newton, ele trabalhou na parte da física assim, específica, escreveu o princípio nos seus primeiros anos de vida. A maioria do tempo dele gastou com a teologia. E foi economista, foi investidor, Aí. foi Tá político, e foi tudo isso também. Sensacional. Então a gente vê que, na verdade, a gente está voltando, não é apenas esse renascentista. Talvez, na verdade, vamos pensar, o renascentista é alguém que trabalha com transdisciplinaridade. Se for pensar, de um certo modo, por um viés, é alguém que trabalha com transdisciplinaridade, porque ele não está limitado numa área específica, ele está mesclando tudo ali. Mas olha, assim é a vida. o Ednardo deu uma excelente ideia para um próximo podcast aí, porque justamente essa compartimentalização do trabalho, caberia um estudo, uma pesquisa, mas eu acho que está ligado com o surgimento da era industrial. Porque quando as pessoas começam a ser enxergadas ou vistas, né, como peças de uma máquina, começa a ter especialização porque se aumenta a eficiência. Só que a gente não é máquina. Com o passar dos anos, décadas, você fazendo a mesma coisa, sem variação,
você começa a quebrar, você começa a adoecer. Burnout está aí, né? Então, olha o tema que surgiu aí, fica a provocação para o próximo podcast. Para a gente se distanciar do tema de hoje, veja que em algum momento a fé começou também a ser excluída desse mundo, né? Independente de você ser um chinês, sei lá, a crença que eles têm lá naquela região, não sei se é confucionista, shintoísta, não sei o que é. Não interessa o que é os árabes, por exemplo, o grande momento de produção científica árabe foi no auge do Islã. Então, em algum momento, e eu tenho certeza, se você perguntar para um cientista árabe que inventou o zero, que inventou o X, que a gente já sabe, né, esses grandes homens, ele acharia ridículo a ideia de que ele é cientista no trabalho e um crente em casa. Se você perguntasse para o Newton, se perguntasse para o Pascal, se perguntasse para esse monte de gente, não. Você é cientista na faculdade. E você, em casa, é que você é a sua prática de fé. Ele acharia absurda a ideia de que eu tenho que separar, ou que eu sou um poeta nas horas vagas, ou que eu sou um pensador da minha sociedade quando eu estou sem o que fazer lá no meu partido. Não, eles achariam ridículo a ideia de que eu tenho que pegar a minha vivência, experiência e sair dividindo em caixinhas, espaços e momentos. Eles achariam absurda essa ideia que para hoje nos parece tão normal, né? Hoje você vê, nos últimos 15 dias foram 2 ou 3 matérias do tipo, lugar tal fez um manifesto porque tinha alunos orando dentro da escola. Tipo, claro que eu não sei os detalhes dos pormenores do evento, mas um cientista diria, Daniel, se você pegar Daniel na época, na época da Babilônia, ele era primeiro-ministro, um grande ministro lá do Império Babilônico, e no intervalo, galera, fecha a minha agenda aí que eu vou orar. Tava tudo bem. Se você pegar um farol, ele dizia, galera, eu sou o farol do Egito, eu sou o Deus administrador, e agora é hora de vocês me reverenciarem. Ele acharia ridículo a ideia de separar essas dimensões da vida de uma pessoa, né, no dia a dia. Eu penso assim, né? Você falando aí me fez refletir um pouco aqui. Porque a área, né, que a gente estuda essa construção do conhecimento é epistemologia. Né? E aí você tem vários teóricos que eles vêm tentar trazer receita de como que você vai construir a ciência. Então, aí você vê lá Francis Bacon, né, falando da questão no novo órgão, né, dele, quando ele fala a respeito dos deuses. Que na verdade ele não está falando de deuses e ídolos, os ídolos na verdade, né? Desculpa, não é Deus, é ídolos, né? Só confundi aqui um pouquinho, o termo técnico está próximo. Os ídolos, né? Quando ele fala das influências que nós temos e às vezes carregamos essa influência para dentro da ciência. Então no próprio novo órgão ele fala que na verdade Deus e os anjos não são testados, porque para ele é fato. Então a ciência ela se aplica onde? No que é físico. E aí, depois existe uma crítica, né, no indutivismo, que é a questão da dificuldade de enxergar um princípio para poder dar uma explicação. Esse é um dos desafios dentro da ciência, pegar um princípio para poder dar uma explicação e não ficar acumulando informações. Não ficar acumulando informações. Isso, por incrível que pareça, para mim ficou claro, pouca gente sabe disso, mas eu também estudei um pouquinho de sistema de informação. Não cheguei a me formar, mas eu paguei ali, estudei teoria de dados, aquela parte lá, que aí ele fala que você tem os níveis, né, dentro da área de conhecimento. Você tem primeiro os dados, né, que quando você não precisa ter conhecimento ainda sobre o que aquilo significa. Hoje eu estava ali num evento Together, e aí o Rodrigo Silva estava falando, né, que eles contaram os bloquinhos, né, de escrita. Aí eu não vou saber aqueles nomes bonitos que o Rodrigo fala, se é assírio, não sei de onde que é. Os cuneiformes lá. Os cuneiformes lá. Né? Exato, que ali na verdade, no passado, as pessoas liam aquilo tranquilamente. Hoje, para você conseguir ler aquilo, o que você tem que fazer? Você tem que, na verdade, ter alguma referência para você conseguir fazer a tradução. Então, geralmente, o pessoal pega uns bloquinhos que tem 2 línguas, assim, uma ao lado da outra. E aí eles já conhecem alguma língua para tentar determinar uma outra. Então, esse processo que é o caso da Pedra de Roseta, que foi cifrado dessa forma, né? Exato, essa é a Pedra de Roseta, importantíssimo, né, na história, né? E aí o que é interessante? Ali são dados, mas a gente não tem esse conhecimento. Perdão, deixa eu corrigir. A gente não tem um entendimento sobre aquilo. Então, quando a gente começa a ler, pelo menos, e consegue transmitir em palavras, isso aí é uma informação. Então, você sabe ler um texto, que a gente até tem os analfabetos funcionais. Então, o analfabeto funcional que lê um texto, ele está pegando ali informação. Mas, na verdade, ele não está tendo o conhecimento, que é você saber interpretar e conseguir expandir aquela informação para algo maior.
né? E o último nível que a gente tem dentro da construção do conhecimento é a questão da sabedoria. Que aí a sabedoria está relacionada a quê? É como que eu consigo utilizar essa informação? Com alguma coisa útil e boa, né? Produtiva. Para quê? E aí vai depender da comunidade na qual estou inserida. Então vai entrar no campo ético. Né? E depender pode até entrar no campo moral, a depender do tipo de regime que está sendo trabalhado ali. Né? Por isso que tem até essa discussão do Estado, né? Não ser ali, tem que ser um Estado laico, né? Porque isso aí garante, ou melhor, tende a garantir um pouco de liberdade, né? Para a gente poder ter nossas ideias. A gente sabe que constitucionalmente a gente tem liberdade, né? De crer no que a gente quiser aqui no Brasil. Então, embora eu fico imaginando que às vezes as pessoas se sentam perseguidas pela questão de religião, mas muitas vezes não é. A pessoa não está sendo perseguida. Às vezes é coisa da cabeça dele. Às vezes até tem vontade de ser perseguido, mas não é. É a imparcialidade do Estado, né? Exato. Então, assim... Agora, falando em perseguição, Aguinaldo, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso podcast, o bate-papo, né? Como é que foi, assim, você hoje... Né, é um doutor, é um professor, aí, um profissional que tem uma carreira acadêmica já, passou por vários lugares do Brasil, fora no exterior também. Você seguiu uma linha de ciências duras, né? Assim, você está na raiz da ciência, né? Então, assim, você está numa área da ciência que é praticamente indiscutível, que é realmente ciência. E como é que foi a sua experiência como um cristão, né? Porque a gente estava batendo papo aqui, o Aguinaldo, ele é um cristão já de berço, ele foi educado num lar cristão, né? E ele teve uma série de experiências aí dentro da Igreja Adventista também, e ele passou aí por todo esse meio acadêmico. Como é que foi essa sua experiência acadêmica? Ela teve muita fricção? Você recebeu perseguições? Como é que era a visão das pessoas, né? Porque você está num campo assim extremamente, vamos chamar de ciências duras, como o pessoal fala comumente por aí, né? Sim. E aí chega de repente o Aguinaldo lá, que ele é um cristão, ele acredita na Bíblia, ele acredita na volta de Jesus, ele acredita que teve um barco de madeira muito grande lá, cheio de bichinhos, e que veio um dilúvio que encheu tudo. Cara, como é que foi isso? Assim, porque isso, na cabeça de muita gente, isso é uma loucura completa, né? Cara, assim, sinceramente, eu nunca tive problema dentro da academia. Que é surpreendente, né? Então, eu acho que, na verdade, talvez seria surpreendente se eu tivesse. Porque eu penso assim, às vezes existe muita leitura de... não fugindo do tema, mas quando eu estava no Colégio Adventista de Maringá, eu vi o termo fixista. Mas até hoje eu nunca conheci nenhum fixista. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente falando de um espaço, mas sem propriedade. Tipo, o pessoal às vezes critica as universidades públicas, tudinho, mas essa pessoa que critica não estava lá, ou não viveu lá. Então, assim, Ou viveu uma experiência muito limitada, muito pequena, ou muito dentro de um determinado segmento. Com um professor, né? E não poderia falar que é a universidade, né? Então, assim, vendo como... Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Quem está escutando a gente, quem está vendo a gente hoje, né? Que a gente está no vídeo. Tem um podcast que a gente gravou, Ednardo, Thiago e eu aqui, falando sobre as universidades, né? Então, olha aí na nossa lista, tem um podcast chamado assim, Cristãos até que a Universidade nos apostate. Escuta lá. Mas desculpa, Aguinaldo, pode continuar aí. Eu só queria fazer esse merchan aqui do nosso podcast. Muito bom. Eu acho que é muito interessante realmente conversar mais a respeito disso. Por quê? Porque eu estou falando como químico. Então, assim, eu sou da área de exatas. Então, assim, dentro da universidade você tem áreas. Então, assim, talvez possa ser que talvez alguma perseguição exista. Talvez. Deixe claro, talvez, porque eu não tenho essa vivência, né, dentro das outras áreas. Na sua experiência não foi essa, pelo menos? A minha experiência não. E a minha área é dentro da área dura. Né? Porque, assim, o pessoal da área dura, muitos... Pelo menos os ambientes que eu vivi, porque é muito vasto, né? São vários centros diferentes. O pessoal não tá nem aí para tua religião, não tá nem aí ele tá nem aí para nada. Quer saber da produção, né? Quer saber de produção. Quer saber de artigo produzido. Exatamente. E uma coisa assim que eu aprendi muito com o Simas, que assim me ajudou muito, talvez ele nem saiba disso, que foi meu orientador de mestrado, foi quando ele me apresentou a explicação da equação de Schrödinger, né? Que na verdade ele mostrava que tinha um operador hamiltoniano, né? Só eu estou falando desse termo só para quem sabe, gosta desse termo entender. Não te preocupa que 0,001% da nossa população vai entender o que você está falando. Não, tô tranquilo. Essa é você e seu professor. Tá? Mas está em ciência. Essas pessoas têm fé que
no que você está falando. Pois mas eu acho que pode, né, questionar. O seu pedigree, eles aceitam que você está falando a verdade. Não, o pessoal pode questionar. O pessoal que tem pedigree, isso que é interessante. O pessoal que tem pedigree erra um monte. Porque ele fica famoso, ele fica enjoado de ter que falar que não sabe, aí ele começa a inventar a resposta. Né? E o pior é que a gente vê isso, tá? Eu não vou citar aqui, porque senão eu vou arrumar confusão, mas a gente vê isso, a gente vê direto. Mas uma coisa que eu me lembro que o Siemens falava para mim era que a função de onda na equação de Schrödinger não tem significado físico. Então, ou seja, quando você aplica, uma regra é o seguinte, você tem um operador, você aplica na função, ele vai te dar uma resposta que você consegue medir, uma propriedade de sistema eletrônico que você consegue medir em laboratório. Tá? Esse é o princípio de usar a equação de Schrödinger. Você tem um operador, esse operador pode mudar, aplica na função de onda, e aí você vai ter um observável físico no laboratório. Esse é o princípio. Mas o que é incrível? A função de onda não ter significado físico, que geralmente tudo a gente quer explicação. Então, isso me ajudou a entender muita coisa em outras áreas, né? Que às vezes a gente não tem que ter explicação. Então, o pessoal das exatas, muitas vezes só quer, que nem ele falou, o resultado. Então, a minha vivência dentro da universidade foi essa. O pessoal entregou o resultado, tá tudo certo. Uma vez eu li, Agrinaldo, um capítulo de um livro que era eu não lembro o título do livro, isso faz mais de 15 anos. E era um capítulo escrito por Stephen Hawking. Sim. E me chamou a atenção porque ele falou exatamente isso que você disse. Ele disse assim, olha, se o universo é desse jeito, isso não me interessa. Eu quero uma equação que me permita descrever o comportamento do universo. Se ele é assim, isso para mim não importa. Eu quero algo que me ajude a entender ele. É mais ou menos isso aí que você falou? Sim, mas exatamente isso. E aí você está entrando num negócio que eu acho que é muito importante. Porque às vezes eu não me considero cientista. Tá? Eu não me considero. E eu acho que seria até uma arrogância minha. Isso é uma longa discussão. Lá no grupo, de vez em quando surge isso aí, porque assim, tipo, a gente... cientistas adventistas... Aí, assim, ninguém se sente cientista, né? Eu digo assim, enxergue como uma marca comercial, entendeu? É uma marca comercial. Isso que eu ia falar. Como marca serve. Um Rzinho, assim, marca registrada, exato. cientistas. Eu acho que como marca serve. Porque se tu for analisar, o cientista, no meu entender, é aquele que realmente está observando a natureza e consegue chegar a algo que o outro não conseguiu. E consegue publicar. Ou que ele mesmo não tinha enxergado antes. Sim. Porque de repente não pode não ser inédito para o mundo, mas para mim aquela descoberta foi inédita. Exato. Quando uma criança descobre a formiguinha levando a folhinha, exato, né, pro formigueiro, ela fez ciência. Então, é a interpretação. Né? Então, aí depende da definição, novamente, de ciência, que tem a ver com a construção do conhecimento. E a gente discutia há pouco tempo com a Maura e o Vinícius, né? A Maura Brandão e Vinícius Kimpel, que você conhece lá. Amigos. A gente discutia um abraço, Maura, um abraço, Vinícius, um beijo para vocês dois. Não, eles são muito queridos. Cada podcast que eles vêm assim, é uma alegria, né? Que é muito bom, muito descontraído. Mas assim, ó, é aquilo que a gente discutia lá naquele podcast. Vai depender... eu estou fazendo ciência. Tá... De acordo com quem? Porque você tem algumas opções de método científico. Sim. Você entra na filosofia da ciência. Então, algumas coisas podem não ser ciência para uma determinada visão, para outra já pode vice-versa. Né? Então, é só para a gente entender que as coisas um pouco são mais complexas do que, né, essas lacrações aí que a gente escuta em todo lugar. Hoje, assim, e não é assado e etc e tal, né? Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena comentar, né, a respeito de talvez porque eu não tive tanto problema, assim, eu sempre lia os regulamentos. Eu sempre conversava com os coordenadores. Então, às vezes tinha uma matéria que ia cair no sábado, por eu ser adventista do sétimo dia, então a matéria caía no sábado. Então eu não ia cursar. O que acontecia? Eu conversava com o coordenador e pedia para fazer a matéria no outro dia. Às vezes atrasava o semestre, alguma coisa, mas nunca aconteceu de eu atrasar, que eu me lembre, né? Eu atrasei porque eu tranquei o último semestre porque eu estava exausto. Mas não por conta do sábado. Não por conta do sábado, nunca tive problema. E é até engraçado porque quando os professores viam algum outro aluno que era sabatista, eles levavam eu como referência. Esse dia teve o pastor Gilson, que ele defendeu o mestrado lá na área de ensino de ciências da Universidade Estadual de Maringá. Inclusive o pastor Gilson, ele é
Ele é amigo do Milton também, ele é cabo-verdiano, então assim, que legal. Ele também milita pro Cabo Verde, né? Acho muito legal. Um abraço para todo mundo de Cabo Verde. Eu sei que tem um grupo lá que está escutando nosso podcast em Cabo Verde. Um grande abraço para vocês, tá bom? Pastor Gilson, agora você tem o compromisso de hoje em diante assistir todos os podcasts nossos e compartilhar com todas as suas ovelhas. E Pastor Gilson é uma... E se você não fizer isso, nós vamos rogar uma praga na sua vida aqui. Tô brincando. Assim, Pastor Gilson é tão gente boa que eu não sei nem como explicar ele. É padrão Milton, padrão Milton. Pessoa assim, fantástica. Então é gente boa. E boníssima, né? E o Pastor Gilson, ele é biólogo, a primeira formação dele é biologia. Né? E eu conheci o Gilson em Recife, quando eu estava no meu mestrado, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez biologia, depois foi para o UNASP, fez teologia, né? Lá com o Wellington. Inclusive, ele ajudava lá no museu, né? Não sei como é que é o nome que eles chamam, enfim, era espaço lá que tinha alguns materiais e ele trabalhava lá. E aí o que acontece? A professora Neide, que foi minha professora na graduação, estava no programa de pós-graduação de ensino de ciência e foi membro da banca dele. E aí, quando ele foi falar alguma coisa de algum tempo, ele falou: você conhece o Agrinaldo? Ah, o Agrinaldo tinha umas ideias parecidas com a sua. Eu não lembro qual foi o tema do Gilson. Mas, enfim, acabou entrando na parte de ciência e religião e ela lembrou. Ela sempre lembra de mim como um aluno adventista que passou na instituição. Né? Então, eu convidava. Infelizmente, já morreu o professor Ervin, né? Mas o professor Ervin, eu já falava bastante com ele sobre temas ligados à origem da vida. Né? E era bem interessante, porque ele trazia... alguns modelos para a origem da vida e ensinava dentro de sala de aula, porque a gente estuda Gênesis também, formação, e aí, no caso, esses temas acabam aparecendo de vez em quando. E aí a gente pode trocar uma ideia com o professor e geralmente eles aceitam bem. Muitos dos professores que eu conversei aceitaram, né, bem o diálogo. Então eles querem o diálogo, querem conversar, né? Eu me lembro outra vez que eu fiz uma viagem para um congresso o Simpósio Brasileiro de Química Teórica, SBQT, né? E ele é um evento muito importante, né? Eu sou da Química Teórica, né? Então a minha especialidade é Química Teórica, que mexe com a parte de computação. E aí eu me lembro que eu estava nesse congresso e tinha um rabino chamado Júlio Zurkman, que é uma autoridade em cristalografia. Então, eu acho que fica aí uma sugestão, né? Se vocês puderem entrar... Eu não sei nem se o Júlio Zurkman já se aposentou, enfim, faz algum tempo esse congresso. Trazer ele aí para fazer um bate-papo conosco aí. Pois é. E o professor Júlio Zurkman, ele é rabino, né? E aí eu ficava com aquela ideia, né, do Bará, Bereshit, né, como tudo começou, né? E aí eu fui conversar com o professor Júlio Zurkman a esse respeito, né? E também sobre livre-arbítrio. Como é que eles enxergavam isso. Aí eu me lembro que ele me indicou para a esposa dele, que também estudava mais o tema, que também era física, né? E aí eu me lembro que eu conversei um bom tempo. E aí eu me lembro também de Simas, que era o meu orientador, curioso para tentar conversar comigo a respeito do que eu tinha conversado com o Júlio a respeito desse tema. Ele ouviu ali de orelhada, tava doido para entrar naquela conversa também, sim, né? Como um bom cientista. Como cientista, né? E é muito interessante, né? Eu gosto muito de Simas, é um grande amigo hoje. E a gente veio de São Paulo até Recife só conversando temas sobre a origem da vida. Né? Então, você vê que... outra situação interessante. O professor Pavão, ele se aposentou essa semana. Ele era amigo do professor Hoffman, que inclusive é o prêmio Nobel de Química. Né? Foi diretor do Espaço Ciência por muitos anos, professor Pavão. E eu achava incrível a posição do professor Pavão como cientista, porque ele estava aberto a qualquer ideia. E a qualquer aluno, até hoje, o professor Pavão é assim. E era uma pessoa da cultura, ele tocava triângulo, enquanto o Cristiano Bastos, que é um parceiro meu, Cristiano, se estiver ouvindo, um abração aí, Cristiano Bastos, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? E aí a gente tinha umas ideias assim, e o professor Pavão, ele pegava todas as ideias. E o Pavão, ele tinha uma boa comunicação. Pavão, não sei se ainda mas na época ele era ateu. Né? E também, né, se eu não me engano, acho que ele também tinha de algum partido comunista, tinha as ideias muito firmes, né? Mas assim, extremamente aberto a todo mundo. Aí eu me lembro uma vez que o Pavão chegou para mim, soube, né, que eu era criacionista, né? Então, para quem não sabe, né, criacionista é aquele que acredita na criação literal. Acredito naquilo que está escrito em Gênesis, né? Que seria o Gênesis capítulo 1 até o 11. Né? Exatamente. Até falando em 11, lembrei de outro amigo meu, o Alex, né? O Alex, que tinha um projeto chamado 11 de Gênesis, né?
Krishman, exatamente. Catarinense, conterrâneo seu, exato. Que trabalhou muito comigo, Alex. A gente trabalhou muito, fizemos muito vídeo, muito material. E é muito interessante que o professor Pavão, ele descobriu que eu era criacionista. Aí ele veio conversar comigo e pediu para eu explicar algumas coisas sobre a origem da vida, para ele gravar, para apresentar na sala de aula, né, para os alunos, que ele ia falar algum tema, talvez a respeito disso, ele dava aula de História da Química também. E aí eu me lembro que eu gravei as respostas para o Pavão, bem diferente do que ele esperava escutar. Aí ele falou assim para mim: Agnaldo, eu não vou poder usar teu material, você não respondeu do jeito que eu queria. Aí, tipo, liberou meu material e não usou, né? Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, têm um pensamento a respeito do criacionista. E a gente, às vezes, tem uma... E nós, às vezes, pensamos diferente do que esse pessoal pensa. Deixa eu entender, ele achou que você seria mais simplório na resposta? Eu não sei o que ele pensou, porque ele não me falou. Uhum. Eu não sei o que ele pensou. Eu só sei que eu não respondi o que ele queria. Ou então ele não esperava uma boa resposta. E isso que o Agnaldo está falando, Ednardo e Alex, eu até lembro bem daquilo que a gente estava falando sobre universidade, que a gente fala que às vezes as pessoas estão com tanto medo da universidade, e pelo que eu estou ouvindo aqui o Agnaldo, muito diferente do que problema, você teve até uma oportunidade missionária. Com certeza. Eu me lembro que, por exemplo, o Simas, se o Simas estiver ouvindo, né, deve estar vendo memórias aí. O Simas, ele sempre foi muito produtivo. Né? Então, assim, a gente tinha que trabalhar de manhã e tarde de noite. E eu não estou brincando. Para conseguir os resultados que a gente precisava, era isso. A gente tinha que preencher muita planilha. E aí eu me lembro que as primeiras vezes ele queria que eu trabalhasse na sexta-feira à noite. Eu falei, não vou trabalhar. Porque a gente precisava rodar, precisava de dados para o congresso. E aí ele entendeu. Só contextualizando, tá? Quem não é adventista, está escutando o podcast, um abraço a todas as pessoas que não são adventistas e acompanham o nosso podcast. O adventista não trabalha na sexta-feira à noite e não trabalha sábado durante o dia até o pôr do sol, né? Por quê? Porque é justamente a guarda litúrgica do sábado, que começa no pôr do sol de sexta e vai até o pôr do sol de sábado. Desculpa, pode continuar. Só achei importante a gente fazer esse parênteses aí, porque pode ter gente aqui que está escutando a gente pela primeira vez, que não é adventista, precisa saber o que está acontecendo, né? Exato. E aí o que acontecia? Ele pegava e falou comigo, eu falei, não vou, e ele entendeu. Então ele começou a ficar mais atento, né, aos outros alunos que eram adventistas, estavam lá. Tanto é que tinha até o aluno Iranildo na época, que estava fazendo de matéria com o Simas. E aí eu falei, ô Simas, vem aí, esse meu colega aí, né, ele também é adventista, ele está fazendo matéria de Simas e eu sei que nunca teve problema, pelo menos no departamento de Química Fundamental, que eu tenho muito orgulho de ter me formado lá, né, na minha pós-graduação, porque é um centro de referência maravilhoso. Então lá você tem, no meu entender, hoje os melhores teóricos do país. Talvez estão se aposentando agora. Deixa eu pegar uma coisa na sua fala. Não que você falou apenas no programa, mas também que você falou um pouco antes com a gente. Então você passou por Paraná, Universidade do Paraná. Universidade Estadual de Maringá. Paraná. Exato. Você passou pela Federal de Pernambuco. Passei. Passou pela... Fiz o mestrado e doutorado lá. Você passou pela Flórida, Universidade da Flórida. Passei. Tá até que camisa aqui, ó. Flórida, Gogueiros, do né? time então, de lá, vamos lá, Gogueiros. Você agora está no Federal de Planaltina, no Instituto Federal de Planaltina. E o que eu percebi na sua conversa falando sobre fé e ciência? Você passou por pessoas ateias, agnósticas, de outras denominações cristãs. Sim. Eu imagino que você passou por pessoas espíritas, talvez de outros credos, mas o que é que elas têm em comum? Pelo que eu percebi, não interessa se você é comunista. Não. O que interessa é se somente está preocupado com a verdadeira ciência, você está aberto a novas ideias. Mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que elas estão bem diferentes do que a verdade que acredita. Então, o que eu estou percebendo é o seguinte: fé, nem para essas pessoas é problema algum. Nenhum. Pelo contrário, eu percebi que a fome delas de conhecimento é tão grande que elas estão dispostas a ouvir ideias diametralmente opostas, 180 graus no extremo oposto do talvez campo de como aqueles dela. Filósofos que para quem Paulo pregou lá no Areópago, né? Que eles não se ocupavam de nenhuma outra coisa a não ser saber de uma nova, quer de dizer, alguma a outra fome novidade, pelo né? conhecimento de maneira alguma afasta, não tem preconceito. Não deveria afastar. Então, não tem preconceito. eu estou contando da sua experiência, da minha também, eu acho que os colegas também têm experiência parecida. Quando a pessoa tem fome de conhecimento, ela não vê o diferente como obstáculo ou como adversário. Pelo contrário, ela vê como algo a ser conhecido. Talvez eu não abrace, talvez eu não concorde, agora talvez eu continue onde eu estou. Né? Tem uma coisa que me chamou a atenção, Agnaldo, aí você vai me confirmar.
E Ednardo, assim, ó, dessa linha que você está falando, é o seguinte, né? O que acontece? Se eu chego lá, eu sou um aluno ruim, chega atrasado na aula, não faz os trabalhos, não tira nota suficiente na prova, não estuda. O cara é enrolado, é o cara que só põe o nome, vai no grupo com os inteligentes lá só para botar o nome. Apresenta só a capa lá, segura a capa. Lá, você chega lá e ainda segura de ponta cabeça ainda, né? E aí o cara não desenvolve, o cara não vai. Aí diz assim, aí começa a ter... eu não posso vir na sexta-feira à noite porque eu sou adventista. Aí o professor diz, não, você não tem esse barato comigo aqui não. Eu estou sendo perseguido. Né? Também tem isso, né? Tá, existe sim perseguição. Eu passei algumas situações, mas assim, foram situações pontuais em universidade privada, em universidade pública também. Né? Então sim, sei de colegas que passaram por situações constrangedoras em alguns momentos, mas assim como você, também teve pessoas que foram extremamente compreensivas. Pessoas que favoreceram, que estenderam o tapete vermelho muitas vezes, né? Mas, cara, escuta quem está nos assistindo aí. Você tem que ser... Eu lembro muito que o pastor Arildo de Oliveira, em 2003, ele fez um sermão que eu nunca mais esqueci, né? Ele falou sobre Daniel, que Daniel tinha um espírito excelente. Rapaz, você vai com um tratamento diferente para dentro de uma universidade. Você não vai na aula no sábado, você não vai nos eventos ali na sexta-feira à noite. Você tem a obrigação de ser melhor, você tem a obrigação de ser acima da média. Você tem que compensar, né, essa oportunidade que Deus está te dando, que as pessoas estão fazendo um sacrifício, às vezes, de aplicar uma prova fora do horário com você. Né, o professor podia corrigir tudo num dia, ele vai ter que fazer um outro dia de teste com você. E você tem que corresponder isso de alguma forma. Você não pode chegar lá e ser um cara que vai criar problema e se esconder atrás da religião simplesmente para sair, né, só no sapatinho ali, né? Ô Alex, eu não discordo de você, mas eu queria, tipo assim, trazer uma tendência que é dos dias de hoje, né? Hoje a gente trata... Aí eu até queria parabenizar você que é professor, tá? Coragem. Não desista. Eu acho que se você desistir, desista, porque realmente está complicado nesses últimos dias. Porque o que acontece? Quando a gente vai pensar, eu penso assim, no cristão, né, que está dentro de uma instituição, ele tem a Bíblia como um livro de vida, né, um manual de vida, um livro de fé. Mas muitas vezes, o pessoal fala, tem um praticante e um praticante. Então, muitas vezes, em questão de maturidade, as pessoas às vezes não entendem o que é o cristianismo, mesmo estando na igreja. Então, muitas vezes as pessoas seguiam apenas na liturgia, numa música que ele gosta, que ele acha bonita, mas às vezes não quer entender o que é de fato o cristianismo. Ele está ali, sabe que é um lugar bom, sabe que ele vai estar protegido. Muitas vezes a igreja faz ação social, então alimenta a pessoa que está indo lá. Então você tem diferentes perfis de cristãos e região. E também tem o contexto da família. Né? Hoje eu estava ouvindo ali o pastor Rodrigo ao vivo aqui, né, em Brasília, né? Aconteceu um evento chamado Together. E aí ele estava falando, né, que a família dele é uma família um pouco disfuncional, um pouco de sincretismo, né? E ele não teve, digamos assim, né, uma boa referência em casa. Ele teve que, na verdade, ver o que não era para ser seguido para poder fazer o que era certo. Então ele aprendeu o que não era para ele fazer na casa dele. Então, às vezes, pode ser que tenha um aluno que está ali, né, conhecendo a igreja, ou que está tentando seguir uma carreira, mas às vezes ele não tem a referência mesmo, ele não sabe como se comportar. Ele nunca teve acesso àquele espaço, não tem uma formação assim, talvez um pouco, né, mais elitista, não sei, ele às vezes não tem esse acesso. Então, eu às vezes fico pensando que às vezes, embora a gente espere que essa seja a imagem, né, que aquele aluno tem que estar acima da média, às vezes eu penso um pouquinho diferente, porque o legal isso que é legal no ambiente acadêmico e nesse tipo de podcast, que a gente pode discordar um do outro e justificar por que a gente está tomando determinada posição. Então, eu, por exemplo, não gosto de aluno que tenha nota alta. Não gosto. Quando eu não tenho muita nota alta, isso me levanta dá assim, uma pulga na orelha, você fica assim, cara, esse moleque não tem vida. Tá. Então, assim, o que eu quero não é um aluno que tire nota alta, eu quero um aluno que seja tipo Einstein. Einstein não tirava 10, Einstein é um aluno mediano. E eu nem gosto muito de Einstein, desculpa, não vou falar porque eu não gosto muito de Einstein nesse sentido aqui, né, porque não cabe, mas assim, o Einstein era um cara que ele era muito, esse sentido do Einstein que eu quero dizer,
É no sentido de que ele gostava de ler muitas coisas diferentes, ter conteúdo, né? Ter conteúdo. Então, eu prefiro aquele aluno que ele interaja com as pessoas, que ele saiba resolver problema, que ele queira crescer. É aquele aluno que dá vontade de ajudar. Exato. E que você vê ele desenvolver. É diferente quando eu pego o aluno que tira 3, depois ele passa a tirar 6, do que aquele que tira 9 e tira 9,5. Eu prefiro pegar o aluno que tira 3 e chega a 6. Mas assim, nem sempre a gente vai encontrar esse aluno. Porque tem aluno que ao invés de tirar 3 vai ficar no 3. Então assim, eu acho que existem pessoas que às vezes têm uma formação muito ruim quando entra. E isso não é às vezes culpa dele, é culpa da política. Que eu estava falando inicialmente com o Alex, a gente começar o podcast, que às vezes eu fico muito assim, intrigado, não é nem em eu ser cristão estar dentro da instituição. É como que às vezes a gente, dependente de ser cristão ou não, não é nas condições de trabalho que a gente vai ter, né? Dentro dessas instituições. Né? Então isso aí me preocupa muito. Por quê? Porque o ambiente é muito importante para o aluno. O ambiente é muito importante para o desenvolvimento do aluno e as condições para ele poder desenvolver. Então é legal ver essa transformação. Então, aquele estudante, por exemplo, que está tirando nota ruim, ele pode melhorar. É interessante essa visão, né? O cara que, por exemplo, o cara que saiu da nota 3 e foi para a nota 6, como você falou, ele melhorou muito a performance dele. O cara que saiu de 9, 9,5, ele pode até ficar dentro do erro estatístico, né? Pode ser uma coincidência que ele chutou uma ali a mais e acertou, né? Desculpa, sobre esse assunto, eu vinha conversando com o Thiago no carro, que eu vim encarando com ele. A gente vinha falando justamente sobre o nosso modelo educacional brasileiro, que é o seguinte: eu estudei no colégio de elite em Fortaleza, tá? E eu falei para ele, cara, terminei o 2º grau e é o seguinte, passei 15 na minha vida sendo preparado para fazer um vestibular. Se você pegar os melhores colégios do Brasil, Brasília também, o que é que faz o colégio ser grande? Não, o colégio é bom porque todo mundo passou na UNB. Cara, e depois que passou na UNB? Isso não é mais meu problema. Então, na verdade, também temos um pouco disso. Tá? A nossa formação, eu acho, o 2º grau, ensino fundamental brasileiro, ele é em cima de livros, textos básicos, ou a apostila cheia de bizu de vestibular. Então, talvez, temos 2 questões aqui, eu acho, né? Temos esse aluno cristão que chega na faculdade e ele tem um dilema acadêmico, mas infelizmente aí, eu acho que todos os alunos brasileiros estão nessa mesma média. Somos alunos treinados para tirar nota 9, eu passei por essa situação. Era o aluno que tirava 8, 9 e 10 no colégio. Cheguei na faculdade, o que eu esperava? Que o professor fosse colocar na minha mesa um livro-texto, que se eu decorar esse monte de matéria aqui, eu vou fazer a prova e tirar um 10. Então, note, a formação, eu acho que a nossa formação educacional é muito fraca, porque nossos colégios de elite, a maioria deles nos prepara apenas para o vestibular, não para a vida, nem para mais nada. Aí sim, vamos voltar agora na parte cristã. Aí temos aliado a isso uma questão, às vezes, talvez, de fé, de formação cristã como um todo, né? Então, se você tem um aluno que vem ou de uma bolha cristã artificial, ou ele veio de uma formação, e esse coitado ainda está com a formação acadêmica estragada, porque eu acho que esse problema do aluno mediano não é só com o aluno cristão, né? Também tem muito aluno que vem de colégio secular, que o cara chegou lá e você vê que o cara tirou um 10, no mesmo estilo que você reclamou, porque ele estava no colégio, tu passou a matéria, ele foi lá e tirou o 10, mas produzir conhecimento no sentido amplo, que a gente falou no começo desse papo aqui, nesse sentido, tá bom, você produzir essas químicas aqui para quê? Esse seu componente aqui vai ajudar um fertilizante melhor? Não, vai ser de fácil acessibilidade para o camponês? Eu tô só... Não, ele tem essa visão de mundo maior ou ele vai tirar um 10 porque aquela prova o professor passou? Olha que interessante. Institucional, né? Que é um componente muito forte no Estado brasileiro. Olha que interessante. Eu tenho, não preciso citar nome, eu tenho aluno meu que eu empurrei ele. Aprovei o aluno, por quê? Porque pelo estilo de vida que a pessoa tinha, eu sabia que em primeiro momento aquilo não ia ter um impacto na vida dele. E nem no curso, assim. E isso que o Grinaldo está falando é muito importante, porque eu trabalhei em um local que a gente tinha treinamento gerencial. E eu lembro de um treinamento que eles estavam passando para a gente, que o instrutor falou assim, perguntou: se um funcionário seu tem algum problema de conhecimento, você demite? Algumas pessoas, eu demito. Não, você não demite, você ensina. Exato. Aí um perguntou assim, mas quem a gente demite? A gente demite aquele que tem problema com relacionamento.
Caráter, Porque né? se a pessoa se a pessoa é uma pessoa boa, que você percebe que ela quer aprender, ela não saber alguma coisa, você ensina. Mas quando a pessoa tem um problema de relacionamento, e às vezes a gente não estuda isso, e isso que o Aguinaldo está falando, gente, é importante porque às vezes, eu até incluo o que o Alex falou, você entra num lugar que tem uma cosmovisão diferente da sua, e você não pensa que a outra pessoa tem uma vida. Sim. Igual o Alex falou, você chega, vamos pegar o sábado como exemplo. Você não pensa que o professor está dando aula no sábado porque era o único dia que ele tinha, porque ele cuida do filho, aí a É o esposa caso vai dos ficar... meus professores, eles vinham 240 quilômetros todo fim de semana para dar aquela aula no fim de semana. Ele não podia vir na terça-feira. Ele tinha que vir na sexta-feira, ele tinha que vir no sábado. Não é porque ele queria, era a realidade dele, porque ele dava aula em outra cidade, em outro lugar. E às vezes, como o você contrato fala, dele. fica parecendo que você está forçando. E o que o Aguinaldo está falando aqui, e eu gostei bastante, é também de você ter habilidades de relacionamento. É o É aquela principal. pessoa que você olha e fala assim, eu vou ajudar aquela pessoa, porque eu vejo que é uma pessoa que vale a pena. É uma pessoa que sabe conversar, é uma pessoa que quer aprender. Mostra boa vontade, né? Sim. Mostra boa vontade. A minha fala, Aguinaldo, foi no seguinte sentido, né? O cara chega, o contrário disso que você falou, o cara chega com um perfil, com a postura Sim. de não é colaborativo. Se esconder atrás e da aí, fé. aí ele se esconde atrás da fé com o objetivo da malandragem. Exato. Aí outra história. Aí outra história, né? Que tem, e eu enxergo dentro da instituição. Sim, a gente vê, é normal, isso tá ao Eu nosso redor, encontro né? aluno adventista nesse perfil. Sim, lógico. Todos nós encontramos, né? Entendeu? Mas- E não apenas adventista, para que não haja de todas as denominações. Vamos supor, não de todas, porque talvez lugar, eu não seu dê comportamento todas as humano, denominações. seu comportamento Exatamente. humano, Porque é da humanidade. De pessoas que até não creem em Deus. A questão não é o que ela acredita, mas a essência dela, do caráter, né? Exato. Então, assim, e tem que ver, muito aluno, às vezes, dependendo de onde você está, ele está indo para a escola, que nem eu falei, que, às vezes ele não é... Assim, o aluno às vezes está indo para a escola porque não tem comida em casa. Exato. Não é que tem comida em casa. Às vezes o cara tá lá, queimou o barraco. Teve aluno uma vez que estava vindo lá, não, pegou fogo na casa, teve que sair. Ué, então, tipo assim, é situação que, tipo, primeiro o pessoal tem que garantir a sobrevivência. O básico do básico, né? O básico do básico. Então, às vezes o aluno não tem isso. O aluno não tem isso. Às vezes ele passa 3 horas dentro do ônibus para chegar. É um caso bem particular, onde eu dou aula. Tem aluno meu que mora no Recanto das Emas, mora no Gama. A gente e vai gravou estar um ali podcast Planaltina. sobre isso. A gente Não dá pra vir todo dia e voltar, não dá. Mas o pessoal Seria vai. 2 horas e meia de ônibus, 2 horas e meia pra Eles voltar. pegam um ônibus 2 horas e meia, vão e voltam e se formam. A gente gravou um podcast sobre isso, a realidade do Rio de Janeiro, um trabalho muito bonito que um professor nosso adventista lá está fazendo com os alunos de baixa renda. Foi sensacional, muito bom. Escuta esse podcast aí, procura lá no nosso histórico, né? Então, assim, a gente tem essa vivência. Eu tenho essa vivência aqui em Planaltina. Aqui não, né? Que eu estou agora no Lago Sul, mas eu digo assim, lá em Planaltina. Aqui no DF. Aqui no DF, exatamente. Então, assim, aí, ainda sobre a questão de fé, você tem que lembrar do verso. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente está ensinando, é uma demonstração de amor. É uma relação. Sim. É uma relação. Que nem o Thiago falou bem. Então, ou seja, é uma relação. Então, às vezes você está ali na sala e está pensando, o que esse aluno está querendo da vida? E aí você, com um pouquinho do seu conhecimento, pensando como cristão, você fala, não, eu quero melhorar a vida desse cidadão. Por quê? Se eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Deus, ele deu a vida dele para me salvar, e sem razão por nenhuma. Ele apenas deu a vida dele para me salvar. Então eu acredito nisso. E é uma coisa da minha fé, é particular. Então eu falo, o que eu posso fazer para o meu próximo? Então, às vezes, os alunos, às vezes, não te entendem bem, às vezes você quer avaliar, ainda tem esse problema. Ou você tem dificuldade de avaliar em sala. Porque, às vezes, o pessoal, quando você vai avaliar, às vezes, os alunos nunca foram avaliados. Ou fizeram prova de fato. Às vezes, tipo assim, foram abandonados. Isso é cruel. Foi passando, foi sendo empurrado para outro Isso ano. é cruel. Empurrado Isso é pro outro cruel. ano. Isso é cruel. Porque, às vezes, o professor desiste. Para ele não ter problema, ele finge que faz uma avaliação e empurra o aluno. Então, às vezes, a primeira vez que ele vai ser avaliado é por você. E aí ele acha que você está perseguindo. Não está acostumado com isso, né? Não está acostumado. Mas o que é legal? É você ver depois o processo. Por quê? Não é apenas você dar uma avaliação difícil ou qualquer coisa. Não, você está tentando ajudar na construção do conhecimento. E essa construção é individual.
Então você tem programa de atendimento, monitoria para tentar levantar aquele aluno. Então assim, eu não tenho vontade de aprovar aluno nenhum, até que a gente costuma falar, é o aluno que reprova, mas não. Eu tento de toda forma ajudar os alunos a enxergar a vida. Por quê? Porque eu aprendi na Bíblia, eu aprendi no Clube de Bravador, aprendi na igreja e aprendi nos livros de ensino. Na parte de licenciatura, quando a gente faz as matérias, a gente estuda isso. A gente estuda Bernon, que fala que a formação é continuada, que ela nunca vai acabar. Então o professor, não, estou formando. Não é bem assim. Eu preciso aprender, porque a sociedade é dinâmica. Ela muda. É interessante que nenhum grande... Se você pegar todo grande cientista, na biografia vai ter o seguinte... E fulano de tal morreu trabalhando na pesquisa tal e não conseguiu concluir porque morreu. Né? Todo grande cientista, ele não morre assim não. Fulano terminou o trabalho dele, se aposentou e foi para casa. Todo grande cientista, ele morreu atrás de alguma pergunta que ele ainda não tinha uma resposta. E eu queria comentar uma coisa também em cima desse nosso bate-papo aqui, é o seguinte. Eu vim para cá, o tema era ciência e fé. Mas olha como é interessante. Esse bate-papo aqui me expandiu tanto o conceito de ciência, produção de conhecimento, porque, por exemplo, eu trouxe uma visão, que eu não vim para isso aqui hoje, mas eu já aprendi um pouco, olha, do que adianta eu produzir um grande paper se eu não formei um aluno, se eu não formei uma pessoa, né? Então, veja, se você, voltando à fala que eu falei um pouco atrás aqui, a gente percebe que muito desse conflito de ciência e fé, na verdade, não tem a ver nem com ciência, e nem com fé. Não. Me parece que tem muito a ver com limitações humanas. De repente, eu tenho uma tese que o mundo foi criado assim, assim, assado. Então, eu não estou preocupado com quem está do outro lado, se tem outras visões, nem com a pessoa que está do outro lado da mesa. E também o contrário, tá? Pode haver outras. Não, eu sou criacionista de terra jovem, eu estou um pouco me lixando para o cientista, porque se ele pensa assim, é porque ele é um ateu comunista. E assim, você percebe que são limitações humanas da comunicação. Né? É a essência do evangelho, porque o evangelho o que é? Né? A gente, você está falando aí do evangelho, da graça barata. Não é isso. Mas a essência do evangelho é amar o próximo. Aí se eu chego lá e dou uma surra de Bíblia nele, diz assim, não, ele está evangelizado. Será que está mesmo? Será que esse é o comportamento de Cristo ou é o comportamento dos fariseus, né? Tipo assim, será que naquele momento ele tem que tomar uma lapada ali da criação, das fragilidades da evolução? Enfim, gente, daria pra gente ficar aqui à noite, virar a noite aqui falando sobre isso, mas a gente tem que encerrar o podcast. Últimas palavras aí, Agrinaldo, então, pra gente caminhar para o encerramento. Aí. Eu queria lembrar, né, que nem eu falei do professor Pavão, que na verdade é um grande exemplo para mim, né? Um grande cientista. E aí quando você falou, né, para não esticar meu podcast, mas eu poderia esticar porque eu fiquei pensando, o que é um grande cientista? Porque para mim um grande cientista é um Rui Vieira, é um Pavão, né? São aqueles meus ancestrais que tinham um coração bom, né? Acadêmico, né? Então, professor... Agora vai me fugir o nome, mas enfim. Ricardo Ferreira. Né? Ricardo Ferreira foi um grande homem, um grande cientista. Estudava muito sobre a origem da vida, né, aqui no Brasil. Para alguns é tido como pai da química teórica aqui no Brasil, né? Na América do Sul. Né? Então, quando ele era novo, ele publicou na Nature, na mesma edição de Watson Crick, e ele era estudante. O pai dele era um comerciante importante do Recife. E ele recebia a assinatura da Nature, né? E aí, no caso, ele via como a pessoa trabalhava, foi estudando e publicou. E aí, falando em questão de excelência, ele veio para a USP e reprovou, se eu não me engano. Né? Na USP, até Maurílio me corrija se eu estiver aí com os dados errados, mas enfim, ele reprovou em orgânica, porque ele trabalhava já com a química que ele estava aprendendo, que estava vindo dos Estados Unidos, estava chegando aqui no Brasil. Mais avançado ainda. Exato. Aí, os professores dele, que eram alemães, falava, não se faz química com setinhas e bolinhas. E hoje a gente trabalha assim. Então ele foi reprovado com conhecimento a mais. Ele voltou para o Nordeste, foi professor de universidades importantíssimas ao redor do mundo. Tem até bolsa no exterior, Bolsa Ricardo Ferreira. Tem várias homenagens. E eu cheguei a viver os últimos dias de professor Ricardo. Né? Ele tinha um livro chamado Vida de Cientista, que eu tenho certeza. Ele escreveu, contando a trajetória dele. E ele dedicou a mim, né? Com letras já um pouquinho já tremidas, né? Mas ele me dedicou esse livro, né? Eu tenho muito orgulho disso, né? De ser neto científico de Ricardo Ferreira, né? Embora eu conversei com ele nos últimos dias, mas eu queria ter vivido mais, né? Porque eu aprendi muito. E Ricardo, ele me dedicou esse livro. E eu tenho certeza que o meu livro foi o último, porque não tinha mais na editora. Então eu comprei em São Paulo, cheguei lá e ele assinou para mim. Depois de um tempo ele morreu.
Então, por isso que eu tenho certeza que todo mundo queria o livro, mas não tinha mais. E ele relançou um livro que falava sobre Watson, Darwin e Wallace, né? Porque eles estiveram aqui no Brasil, inclusive andaram em Pernambuco, naquela região lá. E ele escreve sobre isso, porque ele era um grande fã de Darwin e Wallace. Ele era um fã. E ele escreveu um livro sobre isso, que é um dos livros também importantes, que trata sobre evolução, né? E aí, eu não pude ir ao lançamento, ao relançamento do livro dele, né? E depois de pouco tempo ele faleceu. E aí eu tenho uma edição dela guardada com muito carinho, né? Dedicada não mais por professor Ricardo, mas pela filha dele, Rejane. Falava assim: para Grinaldo, por amor que tinha por papai. E um dos evolucionistas mais importantes do Brasil era Ricardo Ferreira. E eu conversava com ele sobre o criacionismo, e ele prestava atenção, e era tão interessante a humildade de Ricardo, que você falava com ele e era como se ele não entendesse nada daquilo. E ele te escutava com atenção, ele te dava o feedback, ele era uma pessoa muito, muito, muito inteligente. E eu falava também com um professor de química, que era o Lothar Biber, que veio da Alemanha também, e ele tratava, ele discordava de alguma questão de evolução química, e ele ia para o laboratório sintetizar. E ele tinha as razões dele para sintetizar, né? Quando eu falei do professor Pavão, que também eu admiro muito, né? É um gênio para mim também, professor Pavão. Inclusive aposentou, mais uma vez eu falo, viva Pavão. Pavão é um misterioso, né? Que tem o cantor Ednardo, né? Então, isso aí. Pavão, né? Ele inclusive orientou, Pavão foi orientador do Francis Lê. Dr. Francis Lê. Um abraço pro Francis Lê aí, que é o nosso líder do GRI hoje, né? Exato. Um abraço. A dissertação do mestrado de Francis Lê foi em quarks. Química não fala de quarks. Química fala de elétron. Mas o Francis Lê estudou com o Pavão. Então o Pavão ele sempre foi à frente da época. E aí eu me lembro uma vez que o Pavão chegou para mim e falou: Agrinaldo, eu estava pensando aqui em colar um cartaz bem grande no fundo do meu carro escrito assim: Deus não existe. Mas eu fiquei com medo do meu carro quebrar. Então, assim, é esse tipo de espírito que o pessoal tem. E se o pessoal vai te provocar... Tinha um amigo meu que ele falava assim, né? Que todo mundo é ateu até o avião começar a cair, né? Pois então é aquele negócio. Pois é, então todo mundo está vivendo a vida e quer viver a vida com qualidade. Quer viver a vida com qualidade. Então, assim... E Agrinaldo, assim, ó, a verdade é a seguinte, né? Como a gente já comentou no nosso programa lá do podcast, agora nós estamos encerrando, temos que encerrar, tá? A maior parte das pessoas, né, a gente comentou, o Ednardo falou isso, a maior parte dos alunos que vai para a Universidade Federal, ele não quer ir lá causar uma revolução, instaurar o comunismo e acabar com a sociedade patriarcal. Ele quer ir lá, conseguir pagar o almoço dele no RU, exato, e tirar as notas que ele precisa e arrumar um emprego decente. Exato. E os professores aí, a maior parte, claro que tem as exceções aí, claro que tem, é lógico que tem, né? Todos nós passamos aí. Mas a maior parte é isso aí, gente que questão sensacional. E você só pôde ter essa abertura com o professor Ricardo porque você também foi uma pessoa acessível. Você não foi julgando ele, você não foi, né, com um senso de superioridade ou tratando ele como inimigo, né? Então é isso. O que a Bíblia fala? Trate o seu inimigo, né? Dá de comer, né? E assim você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. Eu acho que se a gente praticasse mais isso, a gente não ia estar imune aos problemas, mas eu acho que ia resolver uma grande parte dos problemas, Alex, né? Assim, não querendo estender mais, mas... Você assim, tem 15 segundos. Perfeito. Não, perfeito. Porque acontece? Eu acho que é o seguinte, eu sou cristão e eu tomo Cristo, por exemplo. Então, assim, eu acho que o fato de eu acreditar que existe uma vida além do que a gente tem aqui, né, no futuro, eu acredito que eu vou rever minha avó, eu acredito num céu, eu acredito que Jesus vai voltar. Então, amém, isso é uma coisa minha. Então, o que acontece? Essa verdade que eu creio me traz paz. Então, assim, em todo momento, quando eu passava dificuldades na academia que não tinham a ver com a minha fé, eu sempre lembrava disso, isso é momentâneo. Então, acho que, assim, a diferença de quando a gente é cristão e está dentro da academia é essa. Porque a gente sabe que a gente está trilhando o caminho. E aí a gente tenta levar a nossa esperança por outro, mas a gente não precisa ficar necessariamente trazendo falas, mas dando exemplo de acolhimento. Lá no Instituto Federal de Planaltina, alguns alunos me chamavam de Jesus, porque eles falavam: professor, até quando a gente desiste de mim mesmo, você não desiste, você continua. Amém, amém. Então é isso que eu quero dizer, que quando a gente é cristão, ou melhor, se você acredita, né, é cristão, você acredita em Jesus, você tem esperança.
Amém. Então isso é verdadeiro, independente se você está com um problema, inclusive na sua igreja, com o pastor, com o colega, independente, você sabe que esse mundo você vai ter que trilhar. Então você pode trilhar esse mundo entendendo que ele é momentâneo, mas tem belezas. Então o fato de ser cientista, que aí eu volto à palavra cientista, é isso, é tentar observar a linguagem de Deus na natureza. Maravilha. Então, recomendo a Sociedade Criacionista Brasileira. Isso aí, scb.com.br, né? .org.br.com.br, né? scb.com.br. Digita no Google. Se você dá a Criacionista Brasileira, não tem erro. Porque ela tem muito material que pode te alimentar e pode te ajudar, como me ajudou. Sensacional. Agrinaldo, olha, a gente poderia fazer... Fiquei com vontade de fazer um podcast de 9 horas igual os outros... não vou chamar de concorrente, né? Mas os outros podcasts por aí... Tá? Ficou muito bom mesmo, assim, eu acho que foi muito legal a gente fazer esse bate-papo. Ednardo, Thiago aí também, obrigado, né? Assim, é sempre muito legal a gente estar juntos. E esse podcast surgiu porque a gente conversava, a gente tinha altos papos assim, Ednardo, Thiago, Milton, Júnior. Tá fazendo falta. O Júnior que já participou do nosso primeiro podcast aqui, não foi à toa que ele foi o primeiro convidado nosso participante. Por quê? Porque é muito bom a gente assim, cara, a gente tem que levar isso para as outras pessoas, né? Tem que levar, não pode guardar só pra gente. Então é isso, você que está em casa, não guarde esse podcast só para você também, compartilha, meu amigo, minha amiga, compartilha com alguém, compartilha, manda aí pro seu amigo que está passando por uma perrengue na academia. E não é academia aquela de puxar ferro não, tá? Eu tô falando academia lá na sua faculdade, no doutorado, mestrado, tá bom? E a gente vai aqui se despedir, então, dizendo aí um até breve, né? Porque toda quinta-feira você sabe que tem um podcast. Se você quiser entrar em contato comigo, por esses temas que o Alex acabou de falar, boa. Vou passar o meu e-mail. Boa. Então, meu e-mail é agrinaldo.junior@ifb, Instituto Federal de Brasília, ifb.edu.br. A gente também tem o Instagram do grupo de pesquisa. Perfeito. Né, que é o Lari IFB, Laboratório de Realidade Integrada IFB. Então, curte lá o Instagram e em breve a gente vai estar melhorando e também tem o site do grupo. E você está convidado já para voltar, tá? Eu acho que tem tanto conteúdo aqui que a gente pode fazer vários podcasts. Você vai voltar aqui em nome de Jesus aqui, a gente tá fazendo um convite já para você. Então, tá bom? Foi um prazer tremendo, tá? Obrigado aqui a toda a equipe técnica que viabilizou aqui esse podcast ao vivo, né, que está aqui fazendo um esforço aí sobre-humano para estar viabilizando tudo para a gente. Podcast aqui com muita alegria, né? Saúde aos nossos ouvintes, os nossos espectadores agora hoje vendo a gente, né? Jesus, vamos ter outros aí também visíveis, né? Obrigado, Thiago, mais uma vez. Obrigado, Ednardo, mais uma vez também. E você que nos assistiu, compartilha o podcast, assina, inscreve aí no canal para você sempre receber as novidades que estão chegando toda semana aí no nosso canal também, Cientistas Adventistas. No Spotify você procura, você que está nos escutando hoje e nos escutou porque está assinando o Spotify, procura lá no YouTube para você ver o videozinho, né? Ver o rostinho de todo mundo aqui. Não tem nenhum Alain Delon aqui, nenhum Antônio Bandeiras aqui, mas você vai gostar de ver a gente, tenho certeza, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima quinta-feira, 17 horas, com mais um podcast Cevada com Plutônio. A gente se encontra lá. Tchau, tchau! Boa!